dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Senhor, nos dê um dia abençoado hoje. Que tua presença encha a nossa vida, que tua presença encha a nossa casa. Que o sangue de Jesus cubra a todos que estão conosco. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, ó Deus, de todo tipo de armadilha do inimigo. E nós pedimos, abençoe o Brasil, Senhor. De norte a sul e de leste a oeste, cobre o Brasil com o teu precioso sangue. E nós declaramos que tudo está debaixo do teu controle. Queremos o Senhor em nossa vida, guiando nossos passos, falando conosco e nos dirigindo, em nome de Jesus. Aleluia, que Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo aqui nessa oração. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e quero falar hoje sobre o poder de você estar em ambientes proféticos e o poder de você receber palavras que são chaves ativadoras na sua vida. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Nesse exato momento, Deus está no México. Nesse exato momento, Deus está na Rússia. Nesse exato momento, Deus está na Austrália. Mas Deus não está se manifestando em todos os lugares? Ele está em todos os lugares, mas não está se manifestando em todos os lugares? Jesus, quando ele andou aqui nessa terra, todo lugar que Jesus ia, as multidões eram curadas, livres, abençoadas. O ambiente que Jesus manifestava era um ambiente glorioso, mas ele não estava se manifestando em todo o Israel. Compreenda uma coisa, ele teve que mandar os seus discípulos a todas as partes do mundo para manifestarem a sua glória, porque é necessário, para que haja um manifestar da glória, uma necessidade, uma dependência deste ambiente profético, deste ambiente de vida. O ambiente profético é um ambiente de vida. E eu quero trazer uma palavra para você, que é a palavra de Ezequiel 37, que fala da visão que o profeta teve do vale de ossos secos. O profeta foi conduzido numa visão a um vale de ossos, onde não havia vida, onde não havia perspectiva, onde não havia projetos. Então a Bíblia diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. A Bíblia diz que o Senhor deu ordem ao profeta: profetiza. O profeta então profetizou, e enquanto ele estava profetizando a vida sobre aqueles ossos, a Bíblia diz que começou um ruído. Osso com osso começou a se juntar. A pele começou a saltar dos ossos. Os tendões, as veias começaram a entrelaçar nos ossos.
E a Bíblia diz que então bonecos foram feitos. Por que bonecos? Porque não havia neles ainda o Espírito. Tinham pele, tinham osso, tinham sangue, mas ainda estavam mortos. E a Bíblia diz que o Senhor mais uma vez fala com o profeta e diz a ele, continua profetizando, agora para que entre neles o Espírito. E quando o profeta, ele profetizou sobre eles o Espírito, a Bíblia diz que aquele exército se colocou de pé. E diz que um poderoso exército se levantou. E aqui eu pego duas chaves nessa palavra. Primeiro, você precisa estar em ambientes proféticos, ambientes de poder de Deus. Você precisa estar nesses ambientes, ambientes de poder de Deus. É nesses ambientes que as coisas acontecem. É nesses ambientes que o Senhor manifesta seu poder. É nesses ambientes que as pessoas são transformadas, são tocadas, as vidas são mudadas. São nesses ambientes proféticos. É nesses lugares que você tem que estar. Tem pessoas que estão há muitos anos em lugares onde nada muda na vida delas. É pregado um sermão após outro sermão, mas elas continuam doentes. Elas continuam frias espiritualmente. Elas continuam sem vida. E está sendo profetizado. Aí você pergunta, mas e por que então, se estão profetizando palavras de vida, por que as pessoas não melhoram? Por que o exército não se levanta? Porque é necessário uma ativação no Espírito. E essa ativação no Espírito, não é todos que possuem essa ativação. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a unção profética, ela toca na vida de uma pessoa, ela ativa o espírito dela. E a Bíblia diz que se levantou um exército poderoso. Não foi qualquer exército, não foi um exército fraco. Não foi um exército, sabe, que estava comum como os outros. Não, a Bíblia diz que se levantou um poderoso exército. Quando você é ativado no Espírito, você se torna poderoso. E esse poder de Deus vai fazer você romper em qualquer área da sua vida. Talvez o que você esteja procurando, meu irmão, minha irmã, seja esse poder. É esse poder de Deus que vai levantar você. É esse poder de Deus que vai movimentar as coisas na tua vida. É esse poder de Deus que vai fazer você uma pessoa poderosa nessa terra para ganhar a tua família para Jesus. Que vai fazer você um vencedor para poder romper na tua área financeira, para poder romper na tua área ministerial. Você não está cansado? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito tempo vivendo algo que, se eu não tivesse tido uma ativação no meu espírito, eu iria estar lá naquela cidade ainda, nada contra a cidade, é uma bênção a cidade que eu vim, mas eu estaria do mesmo jeito. Talvez hoje, nesse tempo, eu estaria construindo um pequeno prédio para a igreja e iria, sabe, morrer ali, naquela condição. Mas então eu fui ativado no meu espírito. E Deus me deu poder para cumprir o meu propósito. Eu quero dizer uma coisa para você e eu quero que você coloque isso no seu coração. Comece a buscar poder de Deus para cumprir o seu propósito. Eu vou repetir. Comece a buscar poder de Deus para cumprir o seu propósito. Deus tem esse poder para você. Deus tem esse poder para te levantar. E a Bíblia diz que quando esse poder está sobre alguém, essa pessoa, ela se torna um poderoso exército. E um poderoso exército foi para correr os seus inimigos. Um poderoso exército rompe. Um poderoso exército que está debaixo da unção do Espírito Santo, as coisas acontecem. Profeta, e como é que eu faço isso? Você tem que buscar essa unção de poder.
Você precisa buscar essa palavra profética. Hoje, eu tenho muitos testemunhos do meu ministério, de pessoas que foram ativadas no Espírito, de pessoas que receberam uma unção, uma impartição, e que começaram a se mover diferente, começaram a andar debaixo do poder. A Bíblia diz aqui, houve em partes, ou seja, quando você está debaixo de um ambiente profético, as coisas já começam a mudar na sua vida. Os ossos começam a se prender a ossos e as coisas começam a se movimentar. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, pega essa palavra profética, pega essa palavra profética. Se você está buscando o sobrenatural de Deus, as coisas vão começar a se movimentar, você vai ouvir os ruídos. O que são os ruídos de Deus? Os ruídos de Deus é quando as coisas começam a melhorar. Financeiramente, os negócios começam a se alinhar, os projetos andam para frente. Você, seu casamento, os ruídos daquilo que estava antes desconjuntado, aquilo que antes não se acertava. Sabe, o poder de Deus, a palavra profética, a unção profética começou a colocar tudo no seu lugar de novo. E por último, você é ativado no seu propósito. Quando você está debaixo, buscando uma unção profética, está recebendo daquela unção profética, vai chegar o momento que você vai ser ativado no seu espírito. Eu posso afirmar para você que o grande movimento que nós temos visto nesses últimos dias, na nossa igreja aqui, eu sei que isso é algo sobrenatural, mas isso é também a unção profética sendo liberada. As pessoas vêm, eu lhe convido a vir num domingo ou numa quarta-feira que nós temos culto aqui, eu lhe convido só para você ver, quando eu vou cumprimentar as pessoas, os testemunhos que elas têm para me contar. Isso é o bater de ossos, sabe? Isso é o toque do Espírito. Esses são os ruídos ao redor. E toda pessoa que caminha no profético, uma hora ela é ativada. Uma hora ela é ativada. E Deus quer ativar a tua vida, porque há um propósito maior. Por isso você tem que estar nesses ambientes onde você é ativado. Você tem que estar nesses ambientes onde a tua vida é tocada por Deus, onde as coisas mudam. E a Bíblia diz que o Espírito entrou naquele exército e tornou eles poderosos. Você precisa de um batismo de poder. Você precisa de uma unção profética sobre a tua vida. E se você buscar essa unção profética, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir do momento que você for ativado, as coisas não serão iguais. E eu quero liberar uma palavra. Tem pessoas que estão aí ao vivo. E Deus está me falando. Deus está me falando de um pai. E o nome dele é Carlos. Carlos Tadeu. Carlos Tadeu. Esse é o nome dele. Tem 2 nomes. Carlos Tadeu. E Deus manda dizer a você, Carlos Tadeu. Eu não sei se ele está ao vivo ou se ele é esposo de alguém aí que está ao vivo, mas Deus manda dizer para você, Carlos Tadeu, você precisa ser ativado, Carlos. A partir do momento que você for ativado, Carlos, você vai ver aonde Deus vai te levar. Você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida. Eu também quero liberar uma palavra sobre essa mulher, chamada Rosângela Martins. E o Senhor manda dizer a você, Rosângela Martins, eu vejo um consolo de Deus chegando a você, e eu vejo também que Deus está trazendo estações novas, você vai viver algo novo na tua vida, viu? Rosângela Martins, e há uma mulher também chamada Ângela Martins, que também está aí ao vivo, e que Deus manda dizer para você, escuta aí, porque Deus está operando algo na tua vida. E eu vejo Deus curando alguém. Eu vejo Deus curando alguém. Tem alguém que está aqui ao vivo nesse momento, que está com um familiar seu desenganado. Está para morrer. Eu vi
inclusive algo aqui na boca dessa pessoa, algo aqui na boca. Eu quero dizer para essa pessoa que Deus vai levantar esse moribundo da cama, vai restaurar em nome de Jesus, porque a vida de Deus está entrando agora. Deus está ativando o Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma grande unção profética aqui sobre vocês. Vocês não têm ideia da unção de Deus que está fluindo aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus que está tocando vidas. Há uma unção de Deus que está tocando pessoas. Eu não sei se você está sentindo aí, mas eu estou sentindo, eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo essa unção de Deus. E essa unção de Deus está tocando a vida de pessoas. Aleluia! Tem uma unção poderosa de Deus aqui. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E essa unção, você está sentindo isso? Eu sei que você está sentindo. Eu sei que você está sentindo. Esse é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo ativando você. É o poder do Espírito Santo dizendo: eu tenho mais para você. Eu tenho muito mais para você. Pare de se contentar com pouco. Eu tenho muito mais para você. Deixa o Espírito te ativar. Deixa o Espírito te inspirar. Deixa o Espírito se mover em você. Aleluia. Ei, está na hora de você sair dessa caverna aí. Pega essa palavra profética, está na hora de sair dessa caverna ministerial, espiritual que tu entrou. Porque o Senhor quer te ativar para o propósito dEle, te ativar para o chamado dEle, te ativar para aquilo que tem, para o teu futuro. Pega essa palavra profética, o Senhor manda dizer para você. O Senhor manda dizer para você, escuta essa palavra profética em nome de Jesus. O Senhor está falando contigo aí. Aleluia. Eu vou declarar o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento para que cada pessoa que está, Senhor, nessa live profética, Senhor, essa pessoa receba poder de Deus agora. Que essa carga de unção que eu estou sentindo aqui, Senhor, ela comece a tocar em cada pessoa, principalmente aqueles que estão dormindo espiritualmente. Desperta eles agora. Todo aquele que estava dormindo espiritualmente, desperta ele agora. Senhor, desperta ele agora e começa a gerar uma fome, uma sede pela tua presença, uma fome, uma sede por mais de ti. Começa, Senhor, a movimentar as grandes coisas na vida dessa pessoa. Eu quero declarar agora em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar, Pai, a cura sobre todo aquele que está doente. Da mesma maneira, Pai, que aqueles ossos receberam o poder criativo de Deus. Eu oro agora para que o poder criativo de Deus restaure agora o sangue dessa pessoa, restaure seus nervos, restaure seu coração, restaure seus ossos, restaure suas juntas, restaure agora
todo o seu corpo físico e restaure o seu emocional. Que o poder de Deus agora, pelo poder do Espírito Santo, agora essa pessoa seja tocada agora, que o poder do Espírito Santo toque pessoas. Eu oro agora para que a unção do Espírito Santo toque a tua vida, ser tocado pelo poder de Deus agora, ser tocado pela unção profética nesse momento. Eu sei, Deus está te tocando nesse momento e Deus está removendo as amarras espirituais da tua vida, tudo aquilo que estava te prendendo, tudo aquilo que estava te travando, começa a ser liberado agora em nome de Jesus, e não vai ser liberado só no espiritual, está sendo liberado no natural, e tu vai ver, Senhor, eu sou profeta para liberar a palavra profética, eu sou profeta para liberar aquilo que está preso no natural, e eu quero declarar agora em nome de Jesus, toda pessoa, meu Deus, que está com algo preso no natural, no nome de Jesus Cristo, ela vai ser agora liberta em nome de Jesus Cristo. Toda pessoa que está presa no natural vai ser liberta agora em nome de Jesus. Eu digo para negócios serem destravados, eu oro agora por respostas serem destravados, eu oro por portas serem abertas, eu oro para aquele que está zero de inspiração, que uma inspiração sobrenatural entre na vida dele agora em nome de Jesus, que uma inspiração do Espírito venha sobre ele em nome de Jesus. Senhor, toca com o teu poder na vida dessa pessoa, toca com a tua unção, Espírito de Deus, toca com o teu poder agora, ativa, Senhor, a vida, os corações de pessoas agora em nome de Jesus. Aleluia, 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 toca com o teu poder, no nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa, Pai, para que haja um destravar na vida dela. Amém e amém. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Senhor, nós declaramos que o sangue de Jesus está cobrindo o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que tudo, Senhor, absolutamente tudo está debaixo do teu controle. Declaramos a nossa confiança em ti, Senhor, porque tu és o sustentador da nossa vida. Aleluia! Que Deus te abençoe. Estamos ao vivo, nesse começo de dia, para declarar uma palavra de Deus na tua vida e na tua família. Dê importância à voz do Espírito Santo. Celebre ela, honre ela, e certamente você vai ser uma pessoa muito abençoada. Quem ouve a voz do Espírito Santo não tem como não ser abençoado, próspero e viver o sobrenatural. Por isso, eu quero que você entenda, o Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é um vento, não é uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa tão real para mim quanto você que está aí ao vivo nesse momento. O Espírito Santo, ele é tão Deus quanto o Pai. Ele é tão Deus quanto Cristo Jesus, que pisou aqui nessa terra. E nós devemos amar essa presença. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O maior comunicador é o Espírito Santo. Ele criou o universo inteiro por meio de palavras. Esse é o Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, o pedido de Jesus foi para que a igreja ouvisse o Espírito Santo. Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que a Bíblia diz, ouça o Espírito?
É como se alguém estivesse dizendo: ouça ele, o que ele falar, você segue. Ou seja, o céu testifica do Espírito Santo. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Sabe por que a Bíblia diz isso? É porque aquilo que o Espírito Santo ele tem para nos falar, disso depende a nossa vida. Jesus conversa com o Pai conversa com o Espírito Santo e o Espírito Santo conversa conosco. Olha que extraordinário, essa é a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que você tem que amar o Espírito Santo. Ele é alguém sem igual. Não existe ninguém que se compare ao Espírito Santo. Ele é extraordinário. Ele é único. E eu quero falar de pelo menos 5 recompensas de você ouvir o Espírito Santo. E a primeira recompensa é que o Espírito Santo sempre nos avisa de um perigo iminente. Há coisas que o Espírito Santo nos alerta, que é muitas vezes vendo o que nós não vemos em nosso caminho. Todos nós acordamos no dia de hoje e acordamos já pensando que vamos encerrar esse dia, mas muitas vezes não é isso que acontece. Há pessoas que saem de casa e não voltam para casa, porque no meio do caminho algo acontece. Mas o Espírito Santo é aquele que sempre vai revelar um perigo iminente, não apenas de acidentes, mas ele vai revelar também quando alguém é uma ameaça para você. Eu sempre conto esse testemunho. Eu estava, há alguns anos atrás, andando com uma pessoa. O Espírito Santo me mostrou que ele era uma ameaça, não apenas para a minha vida, mas para o meu ministério. E o Espírito Santo me disse: afasta dele. Mesmo que não houvesse assim nada muito relevante contra ele, eu obedeci o Espírito Santo. E o estrago que essa pessoa trouxe na minha vida, em alguns meses andando comigo, eu fico imaginando se tivesse cruzado mais de ano andando. Certamente teria quase que acabado com o meu ministério. Porque Deus me mostrou uma pessoa muito perigosa, uma pessoa que absorvia demais, e uma pessoa que não tinha nenhum tipo de código de honra com aqueles que estavam do lado dela. Então eu entendi. E o Espírito Santo, ele revela isso para nós. Quando você se dedica a ouvir o Espírito Santo, ele sempre lhe revela. Me lembro como se fosse hoje. Eu havia acabado de estacionar num estacionamento e quando eu fui sair para fora do carro, o Espírito Santo disse: pega teu telefone que você vai ligar agora. Aí eu pensei: Espírito Santo, vou ligar para quem? E o Espírito Santo disse para mim: liga agora para fulano de tal e diga que você não vai mais andar com ele. Entenda, o Espírito Santo sempre nos avisa de perigos iminentes. Segundo, reconhecer a voz do Espírito Santo evita mortes, tragédias e até mesmo dificuldades desnecessárias. Eu já acordei pela manhã com a voz do Espírito Santo no meu quarto, falando comigo. Sabe o que é você abrir os olhos assim e ouvir a Deus? Isso aconteceu comigo várias vezes. Ele me alertou de perigos durante o dia. Ele me mostrou ciladas, não só referente a mim, mas referente também a pessoas próximas de mim. E esse é o Espírito Santo. Quando você mantém uma intimidade com o Espírito Santo, você reconhece a voz do Espírito Santo. Você é abençoado também com o seu poder de livramento, com o seu poder de proteção. Só o fato de você ouvir o Espírito Santo já está nutrindo milagres, já está atraindo bênçãos divinas para a sua vida.
Quando nós nos conectamos com o Espírito Santo através da comunhão, através da rendição, através da adoração, é comunicado para a nossa vida o poder de Deus. É comunicado para a nossa vida o agir da glória de Deus. Por isso que você tem que ouvir o Espírito Santo. Ele pode lhe livrar de tragédias. Terceiro benefício de você reconhecer a voz do Espírito Santo é que ele pode evitar casamentos e lares desfeitos. A voz do Espírito Santo vai sempre informar você daquilo que precisa ser corrigido dentro da tua casa. O Espírito Santo, ele vai equilibrar o ego, as palavras, os pensamentos relativo ao teu lar, para que você venha guardar aquilo que Deus te deu de mais importante aqui nessa terra, depois da sua presença, é a sua família. O seu lar tem que ser uma casa estabelecida na rocha. E quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, o nosso lar fica guardado por Deus. O nosso lar fica protegido por Deus. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo irá trazer o governo de Deus para dentro do seu lar. Cada pessoa que está me ouvindo nesse momento precisa ter essa comunhão com o Espírito Santo. É isso que vai evitar você de tomar uma péssima decisão. O quarto benefício de você ouvir o Espírito Santo é que ele pode revelar para você ondas de favor e de bênção em sua vida. Quando nós temos o ouvido afinado no Espírito Santo, ele pode nos dar ideias, ele pode nos dar direções que vão responder pela prosperidade do nosso futuro. Eu vou repetir. Quando você dá ouvidos à voz do Espírito Santo, você pode receber informações que vão responder pela prosperidade do teu futuro. Há um ano atrás eu estava em uma concessionária, esperando o meu carro, sentado na recepção, tomando café e aguardando. E enquanto eu aguardava, o Espírito Santo me deu uma ideia. E a ideia que o Espírito Santo me deu tem trazido prosperidade para a minha vida até o dia de hoje. Eu quero dizer a você que está aí ao vivo, que o Espírito Santo, ele vai trazer ideias para você. Ele vai lhe fornecer informações que podem mudar o seu futuro financeiro. Por isso eu quero dizer a cada um que está aqui nessa live, nesse começo agora de dia, nós precisamos do Espírito Santo nos fornecendo os planos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo nos fornecendo informações do nosso futuro. Nós precisamos do Espírito Santo nos revelando coisas que de outra maneira não nos seriam reveladas. Nós precisamos ter um ouvido atento às estratégias do Espírito Santo. Se você não sabe como resolver algo, você vai dizer agora ao Espírito Santo: me ajude a resolver essa situação hoje. Escreva aí e declare comigo. Diga: Espírito Santo, me ajuda a resolver esta situação hoje. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a adversidade que está na tua vida. Mas eu gostaria agora que você, nesse momento, falasse com o Espírito Santo junto comigo. Diga: Espírito Santo, me dá estratégia. Espírito Santo, coloca as informações dentro de mim para que eu possa resolver essa situação hoje. Aleluia! O Espírito Santo vai colocar dentro de você. Ele vai colocar toda a informação que você precisa. O Espírito Santo vai colocar dentro de você
Tudo aquilo que você precisa que seja resolvido hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Há pessoas que estão aqui nessa live. Eu vejo Deus operar. Deus me manda falar com uma mulher chamada Wanda. E Deus manda dizer a você, Wanda, escuta, eu vi Deus preparando algo na tua vida, Deus adornando a tua vida e preparando algo muito específico para você. Aleluia. Eu vejo, sabe, Deus vai atrair coisas para a tua vida, Wanda. Eu vejo até os olhares das pessoas estarão em você, Wanda, por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E Deus manda dizer para uma pessoa que tem sido muito humilhada até mesmo por pessoas da sua família. Deus me mostra uma empresa familiar e ela é filha de um dos donos e ela está enfrentando muitas humilhações e pensou essa semana em sair, em procurar outra coisa. E Deus manda dizer para você que você não deve sair, porque esse lugar é teu e esta cadeira pertence a você. Foi Deus que te deu esse lugar. Aleluia. Pega essa palavra, porque essa é uma palavra do Espírito para a tua vida. Eu quero falar com essa pessoa de sobrenome Brito, que está aí ao vivo nesse momento, e que Deus manda dizer a essa pessoa, tenha cautela onde tu coloca o teu pé. Tenha cautela. E o Senhor me mostre que o inimigo tem tramado contra a tua vida, o espírito de inveja muito grande contra você. Por isso, não aceite tudo que lhe oferecem. Deus está lhe dando livramento. Aleluia! Deus está lhe dando livramento. E eu quero falar com uma pessoa que está junto comigo nesse momento. E Deus me disse assim, diga a ela para ter muito cuidado nessa reunião que ela tem marcada para essa sexta-feira. Tem alguém que tem uma reunião marcada para essa sexta-feira. E o Senhor me disse assim, não se precipite, porque na semana que vem algo melhor vai vir para você. Aguarda o projeto de Deus. Aguarda o projeto de Deus. Aleluia. Tem uma pessoa que hoje tem uma consulta às 3:pouco da tarde. Às 3:pouco da tarde. Eu vi 15:15. Foi os números que eu vi, 15:15. 13:15 da tarde de hoje. Ela tem alguma coisa marcada. E eu quero dizer a você, escuta. Escuta porque você tem que ser mais prudente. Você tem que ser mais prudente com aquilo que Deus tem lhe dado. O Senhor manda dizer para você, você tem que ser mais prudente com aquilo que o Senhor tem lhe dado. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E você que se chama Áurea, Deus manda falar com você, Áurea, que Ele está agora te fortalecendo. Áurea, em nome de Jesus. E a quinta bênção é que a voz do Espírito Santo sempre vai conectar você a pessoas extraordinárias. Pessoas são chaves e também são portas. Eu vou repetir, pessoas são chaves e pessoas também são portas. Eu posso ser uma chave para muitos de vocês aqui e posso ser uma porta também. E você também pode ser uma chave, uma porta na minha vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo de número 91 e estarei orando por você. Diz assim o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. E tem mãe que está com o filho doente aí. Eu quero que você vá lá no quarto dele agora e coloque as mãos sobre a cabeça dele que eu vou estar orando. E Deus vai estar operando. Amém? Se tem alguém doente aí na tua casa, vai até o quarto dessa pessoa que eu estarei orando agora. Há poder no nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, declarando, Pai, que o milagre de Deus está entrando em cada família e que hoje o Espírito Santo, Ele falou com pessoas e pessoas se conectaram ao Espírito Santo. Sim. Nós abrimos a nossa vida para o agir do Espírito Santo. Abrimos a nossa casa para o agir do Espírito Santo. E queremos receber da unção do Espírito Santo sobre nós. Queremos receber do poder do Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, fala conosco. Abre a visão espiritual dos teus filhos e filhas. Abre a audição espiritual dos teus filhos e filhas. E que nesse momento, ó Deus, haja um destravar na vida de pessoas. Eu oro agora neste momento para que todo aquele que está doente, seja fisicamente ou emocionalmente, pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo, essa pessoa seja tocada agora e que ela seja curada em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Eu aplico o sangue de Jesus agora e eu declaro a cura no sangue. Eu quero declarar a cura agora, a cura dos hormônios, a cura agora desse problema no estômago, desse problema na coluna, nos rins, no fígado, no baço, no pâncreas. No nome de Jesus eu quero declarar a cura, eu quero declarar o fim da hepatite, eu quero declarar o milagre de Deus sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Também quero repreender, Pai, toda depressão, toda dor de alma, toda angústia e todo espírito opressor, toda seta na mente. Eu paraliso agora esse mal e eu dou ordem em nome de Jesus a todo mal, cai por terra agora em nome de Jesus. Que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa. E meu Deus, aquele que está sem força de se levantar, aquele que está sem ânimo, que receba poder de Deus sobre sua vida agora. Que uma unção do Espírito Santo venha sobre ele agora. Que uma unção do Espírito Santo venha sobre ela agora. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que a bênção do Senhor está sobre a tua vida e que tu vai prosperar no dia de hoje. Deus vai te abençoar financeiramente. Deus vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Eu quero declarar paz e prosperidade sobre a tua vida. Sucesso e conexões no dia de hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Até logo mais e não esqueça da nossa oração também às 18 horas.